Porque muitas pessoas pegam esse versículo de Amós 3,7, né, e para subjugar outras pessoas, né, e dizem que elas precisam, né, delas nas suas vidas, para elas terem comunhão com Deus mais próxima, né? Porque, por exemplo, se você estiver em pecado, vai ter o profeta ali para falar para você parar com esses caminhos, vai te envergonhar, isso vai fazer com que você tenha medo de ser envergonhado, então você vai ficar na linha com medo da pessoa te desmascarar. Vamos ler o contexto agora? Vamos lá. Amós. A datação do livro de Amós é uma das mais seguras entre os profetas do Antigo Testamento. A maioria dos estudiosos situa seu ministério e a composição inicial de suas profecias entre 760 e 750 antes da Era Comum antes de Cristo, no século 8 antes de Cristo. A base bíblica para a datação. O próprio livro fornece referências. Amós 1 diz assim: Palavras de Amós nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ou seja, isso conecta Amós ao reinado de Uzias, que foi de 792 a 740 a.C., e Jeroboão II, que era o rei de Israel, né, que é a divisão das tribos, aproximadamente 793 a 753 a.C. Porque, para quem não sabe, né, tem as duas casas de Israel, depois de Salomão, né, teve a divisão das tribos. 10 tribos ficaram para o norte e 2 para o sul. Tá? A sobreposição desses reinados aponta para o período central do século 8 a.C. Agora vamos ler o contexto de Amós 3. O que diz aqui? Amós 3, verso 1 diz assim: Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Ou seja, é um oráculo que está punindo eles, correto? Dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho a sua voz do seu covil se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, qual o contexto da informação? Eles estavam ali em pecado, correto? Só que Deus fala: olha, eu uso os profetas para advertir vocês. Se suceder algum mal, esse mal não vai acontecer sem vocês não terem sido avisados. Porque ele usava os profetas também para corrigir o povo. E eles falavam: se vocês não obedecerem, vai acontecer isso, isso e isso. Então o contexto, pessoal, ele está falando aqui do povo de Israel. Ele está falando, não sucederá, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Fará o quê? Puni-los. O contexto de punição. Correto? Verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e as opressões no seu interior, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um adversário cercará a terra, derribará de ti a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e sobre leitos de Damasco. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele, também visitarei os altares de Betel,
e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Ou seja, pessoal, olha a diferença de contextualizar para isolar versículo. Quando você lê Amós 3,7 em alguns lugares, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos servos dos profetas. Aí a pessoa que se intitula profeta ou profetiza, pega esse versículo e fala que que ela é dependente, você é dependente dela. Você tem que estar ali porque Deus vai falar com você só através daquela pessoa. Né? Coisas boas, coisas ruins. Só que não, pessoal, o contexto é um oráculo de punição para Israel. De que ele não faria nada, não os puniria sem antes avisar. Olha a diferença do contexto, vocês perceberam? É gritante a diferença quando você lê o contexto, não é verdade? Agora sim, nós vamos estudar o que é de fato um profeta.